bem-vindos, turma. Sou o professor Fábio Talhari, muitos de vocês já devem me conhecer. Estou aqui hoje para começar um canal no YouTube e falar um pouco sobre a questão da previdência, que tem sido um tema recorrente nas minhas aulas. Existem dois sistemas de previdência no mundo. Basicamente, o sistema de repartição simples e o sistema de capitalização. O sistema de capitalização é um sistema pelo qual a pessoa sozinha, ela faz a sua poupança, o seu pé de meia. Ela garante, através do esforço próprio, uma renda, um pecúlio, para que, quando ela se aposente, ela tenha uma condição de vida bacana. O sistema de repartição simples, que é o sistema que é adotado aqui no INSS no Brasil, ele pressupõe um pacto intergerações. A geração nova, a geração que agora está no mercado, entrando no mercado, ela paga contribuições para garantir os benefícios da geração passada, que já saiu do mercado. Por sua vez, essa geração presente, ela espera que a geração futura pague para ela as contribuições que vão lhe garantir os benefícios. Então, a grande questão do sistema de repartição simples, do regime de repartição simples que é adotado aqui no Brasil, é que deve haver um pacto intergeracional. A geração presente é financiada pela geração futura e financia a geração passada. Esse sistema, ele funciona muito bem quando a pirâmide etária tem este formato. Quem criou isso no Brasil foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1930, substituiu as antigas caixas de pensão que eram mantidas no sistema de capitalização por IAPs, que eram Institutos de Aposentadoria e Pensão. Esses IAPs eram distribuídos por categorias profissionais. Então eu tinha o IAPB, que era dos bancários, eu tinha o IAPC, que era dos comerciários, eu tinha o IAPTEC, que era transportadores e cargas. Você tinha um sistema todo de autarquias centralizadas no governo federal por categoria. Naquele momento, Getúlio Vargas aplicou uma seguinte lógica. Prestem atenção no que está aqui no vídeo. Nós temos as expectativas de vida da população ao longo aqui de 200 anos. Nesses 200 anos, vamos tomar 1940. A gente vê, a expectativa de vida em 1940 era de 45 anos. Ou seja, quando Getúlio Vargas criou o sistema de previdência, a expectativa de vida era de 45 anos. Vamos supor que naquele momento a pessoa entrasse no mercado de trabalho com 14 anos, para aplicar até parâmetros atuais, não parâmetros da época, porque na verdade as pessoas entravam antes dos 14 anos no mercado de trabalho. Naquele momento se exigia que a pessoa trabalhasse por 30 anos. Então vejam só, vamos pensar, 14 anos ele entrou no mercado de trabalho, ele teve então que contribuir por 30 anos, isso significa 44 anos, no ano seguinte ele morreria. Ou em outras palavras, se eu aplicasse os mesmos critérios que Getúlio Vargas aplicou no momento em que ele desenvolveu a Previdência Pública no Brasil, nós teríamos que trabalhar até 74 anos. Então, se aposentaria. Com 75 anos você já estaria morrendo, porque a expectativa de vida hoje é 75 anos. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vocês vão ver, 2010 aqui, 2020, nós temos algo entre 73 a 76 anos. Podemos falar 75 anos, essa é a expectativa de vida. E vejam, desde o momento em que foi criada a Previdência até o momento presente, subiu 30 anos a expectativa de vida das pessoas. Vejam, o pacto intergeracional, ele funcionava, e funcionava muito bem naquela época, e Getúlio Vargas imaginou terem um grande número de contribuintes com um pequeno número de pessoas, porque era um pequeno número de idosos. Naquele momento histórico, ninguém questionou o que Getúlio Vargas estava fazendo. Vejam que, mesmo
a aposentadoria se dando praticamente dentro da expectativa de vida da população, todo mundo adorava Getúlio Vargas. Olha aqui, queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria, etc e tal. Gente, o momento brasileiro é um momento histórico muito diferente. O pacto intergeracional que deve haver no sistema de repartição simples era mantido naquela época porque a pirâmide etária, desta forma aqui, olhem só. Nós tínhamos um grande número de pessoas aqui na base da pirâmide contribuindo para então pagar o benefício dessas pessoas aqui. Então eu tinha poucos beneficiários aqui a partir de 50, 55 anos, poucos beneficiários aqui e um monte de gente recolhendo aqui a partir dos 15 anos de idade. O sistema então funcionava perfeitamente. A mesma coisa acontecia ao longo dos anos 60. Nós tínhamos um grande número de pessoas contribuindo para um pequeno número de pessoas recebendo. Todo o sistema de repartição simples, todo regime de repartição simples, ele pressupõe isso. Precisa haver esse desenho. Se não houver esse desenho, o sistema quebra. Imaginem na cabeça de vocês isso daqui invertido. Se eu tivesse poucas pessoas contribuindo e um monte de gente recebendo, nem se a pessoa aqui de cima doasse o salário inteiro, as pessoas aqui no outro ponto conseguiriam receber alguma coisa. Desde que foi fundado, o sistema de previdência foi baseado em autarquias. Uma autarquia é um órgão da administração pública indireta dotado de independência patrimonial e administrativa, ou seja, ele se gere e ele tem patrimônio próprio. Isso significa o seguinte: o sistema de previdência, ele deve se manter por si só. Deve ser um sistema cuja receita seja suficiente para pagar as despesas. Para que a receita seja suficiente, eu preciso ter contribuições num volume tal que garanta o pagamento de todos os benefícios. Como nós já mostramos, isso funciona na pirâmide assim. Mas, já a partir dos anos 80, porque aqui nós estamos em 1980, começou a haver decréscimos de nascimento. E as pessoas aqui em cima começaram a viver mais. Então, em 1980, eu tinha essa situação. Passando para 1990, os nascimentos já começam a diminuir e isso daqui começa a engrossar. Quando nós chegamos em 2000, a gente percebe um momento economicamente muito favorável, porque nós temos aqui nessa faixa dos contribuintes um grande número de pessoas e aqui em cima não muita gente. Só que o sistema que nós vivemos aqui, ele é dividido em três partes. Nós temos o regime geral, que é público, o regime do INSS, que é de filiação obrigatória. Todo mundo está lá, por força da Constituição. É a Previdência Social. Nós temos vários benefícios em aposentadorias, como por tempo, por invalidez, por idade especial. É um sistema invejado por outros países. E não apenas as aposentadorias, tem ainda auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, pensão por morte. Nós temos todo um sistema de seguro social que é amplo e paga-se muito benefício efetivamente para manter a segurança da população, a seguridade da população. O regime próprio é dos servidores públicos federais, civis e militares, que têm, então, aposentadorias integrais. Esse sistema aqui é realmente um problema, porque ele é um grande rombo em face das receitas. E a previdência complementar, que é privada, essa daqui nós temos PGBL, VGBL, que são seguradoras, efetivamente SAs com fins lucrativos, acessíveis a todos, tá? Fundos de pensão, pelo outro lado, esses daqui não têm fins lucrativos, são acessíveis a grupo. Essa parte não nos preocupa. O que nos preocupa é isso daqui agora, porque a reforma tem que ser feita nisso daqui.
Efetivamente, uma unificação seria o primeiro passo, mas mexer com determinadas categorias aqui pode causar um grande problema social. E o que nós estamos buscando é paz social. Só que, agora, a expectativa média de vida das pessoas está subindo. E em 2030 ela vai chegar em 80 anos. Ou seja, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E ainda, a pirâmide etária brasileira, ela ganhou um desenho completamente diferente. As taxas de natalidade estão baixando, ao passo que as pessoas estão vivendo mais, mas a taxa de mortalidade está subindo. A nossa população, ela vai crescer até mais ou menos 2042, 2043 e depois ela começa a decrescer. Vai ter uma grande quantidade de idosos e as pessoas nascendo vão ser cada vez menos, então vai haver menos pessoas, a população como um todo começa a descer. E a pirâmide etária vai pegar um desenho diferente. Já agora, as contribuições à Previdência Social, que vocês podem perceber aqui nesse gráfico, que foi retirado justamente do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, mostram que as contribuições que são pagas à Previdência Social somam 381 bilhões, enquanto que os benefícios pagos já são 562 bilhões. Então, você já vê que aqui existe um déficit, existe um tremendo rombo. O sistema não deveria ter esse rombo. As contribuições deveriam ser suficientes para pagar todos os benefícios. E isso não acontece. O dinheiro tem que sair de algum lugar. E sair de onde? Do orçamento público. Toda essa fatia verde aqui, que é referente à Previdência Social, não devia estar aqui. O sistema deveria se sustentar por si. Como não se sustenta, eu tenho que tirar aquele déficit que eu mostrei daqui do orçamento público. E isso é o que os segmentos libertários de esquerda defendem. Avançar cada vez mais em cima desse bolo. E esse bolo não deveria estar vinculado à Previdência. É necessário tirar isso daqui. E que a Previdência se suporte sozinha. Para que isso aconteça, nós vamos ter que mudar os parâmetros. Agora, 2017, nós já temos uma evolução da pirâmide, de modo que aqui existe muita gente já recebendo, porque aqui nós já estamos a partir dos 50, 55 anos para cima, e não tanta gente aqui, porque subiu a idade de entrada. Aqui nós temos essa parte contribuindo e essa parte recebendo. Como, inclusive, essa parte recebe também benefícios por invalidez, pensão, auxílio acidente, auxílio doença acidentário, o sistema como um todo não suporta. A pirâmide, ela já é parecida hoje em dia com uma coluna, não mais aquele desenho piramidal. E em 2020, ela já vai uma coluna propriamente dita, com bem menos nascimento, e nesse momento, em 2020, a coisa ficou muito feia. Mas a projeção vai ficar pior ainda. Em 2030, essa massa vai crescendo. E agora, aqui, a gente já vai ter um número menor de pessoas contribuindo para pessoas recebendo. E, finalmente, quando chegar em 2040, a situação já está dramática e em 2050 quebrou. Toda a massa populacional está aqui acima e aqui abaixo está quem está contribuindo. Então a reforma da Previdência, ela não é necessária só para resolver o rombo atual. Ela é necessária para viabilizar o processo para o futuro. As pessoas não percebem que não tem mais como aplicar os mesmos parâmetros que nós aplicamos em 1940. As regras têm que mudar de acordo com as mudanças da sociedade. Nós temos que reconhecer, nós brasileiros, cada um de nós tem que colocar a mão na consciência e pensar, agora se vive mais. A expectativa de vida é de 75 anos, quando criaram a Previdência era de 45.
E quando chegar nesse momento aqui, vai ser de 80 para mais, que nós estamos em 2050, nessa pirâmide aqui, o sistema simplesmente não se sustenta. E não se sustenta no futuro. Então, a reforma da Previdência é desagradável? É. Eu mesmo vou ser atingido? Vou. Mas é uma questão matemática, gráfica. Nós vamos chegar nessa situação num período de 30 anos daqui. É impossível manter o atual sistema baseado no pacto intergeracional desta forma, deste jeito, com a pirâmide invertida. Então, é isso ou quebrar. E não adianta virem deputados, senadores dizendo, não, a Previdência tem superávit, pode ter até um superávit agora, se considerar todas as receitas e todos os tributos que foram criados para sustentar a Previdência. Mas esses tributos não deveriam existir. O sistema deveria se sustentar só com suas contribuições. Não há o que fazer. É uma questão pura e simplesmente matemática, derivada aqui da população que nós somos hoje. O brasileiro tem que passar por uma revolução cultural e se situar adequadamente no tempo e no espaço. É doído. Como eu falei, eu vou ser atingido, mas não tenho o que fazer. Turma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e pretendo colocar mais para atender aos meus alunos. Se você gostou, dá um like, indica para alguém. Sempre a informação é útil em todas as circunstâncias. Muito obrigado, turma, e até a próxima.